Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo 12, versículo 13 a 21. Diz assim: Alguém da multidão lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Pai, por esse tempo. Obrigado porque o Senhor é a nossa alegria, o nosso refúgio. Obrigado porque quebrantados podemos nos apresentar na Tua presença. E, Pai, hoje nos dá um senso de valores corretos. Que a partir de hoje a gente possa ser desafiado, e não somente desafiado, a gente possa ser conduzido a sermos ricos para contigo. E nos ajuda nessa tarefa tão difícil. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje nós estamos começando uma nova série aqui na igreja, que chama Bolsa de Valores. Uma série diferente, um tema que às vezes ele é tratado como um tema que a gente às vezes não leva tanto a sério. E é muito interessante as coisas que Deus faz, porque essa série ela já estava planejada aqui na nossa igreja já desde o ano passado. Desde o ano passado a gente tinha planejado no presbitério da nossa igreja falar sobre o que a palavra de Deus ensina sobre dinheiro, sobre esse relacionamento complexo do cristão com as finanças, com as suas finanças. O que a palavra de Deus ensina sobre isso? E a gente planejou essa série. E foi muito interessante que nós não imaginávamos que íamos falar sobre isso lá em outubro, setembro do ano passado, quando planejamos o calendário de exposições e de séries da Igreja Batista Urbana de 2018. A gente não imaginava que íamos acabar falando sobre exatamente esse assunto durante alguns meses em que a igreja acabou meio que patinando um pouquinho do ponto de vista financeiro. Então Deus sabe o que faz, porque lá em setembro, outubro, quando o presbitério sentou e decidiu que nós íamos falar sobre essa temática, a gente não imaginava. Pelo contrário, naquela época, naquele período da igreja, a gente estava andando muito bem, as coisas estavam indo bem, as coisas estavam fáceis e tranquilas. E é interessante que exatamente nesse momento, então, quando chegou a hora de falar sobre isso, parece que é a hora que a gente está mais precisando falar sobre isso. Então, parece que é a hora que a gente está mais precisando entender o relacionamento do cristão com as finanças. Agora, deixe-me dar um toque para você e deixe-me já abrir aqui falando algumas coisas importantes. Primeira coisa, deixa eu falar uma coisa para você. Essa série, ela toca aquilo que nós chamamos de visão da igreja. Por quê? Porque eu não sei se você já percebeu, mas nós temos uma visão diferente aqui da Igreja Batista Urbana no que diz respeito à vida de contribuição da igreja, a maneira como o crente deve lidar com as suas finanças. Nós temos uma visão diferente. Inclusive, muitos visitantes se assustam quando eles chegam na nossa igreja e falam assim: ué, esse pessoal aí não cobra dízimo? Esse pessoal aí não passa sacolinha, não faz campanha financeira? Como assim? Eles vivem do quê? Eles se sustentam como? Então, essa série ela vai tentar
mostrar para você e explicar para você como que a Bíblia, como a nossa leitura da Escritura, ela tem sido orientada e como essa visão que nós temos, ela se fundamenta na Escritura. A segunda razão pela qual eu venho aqui diante de vocês e falar sobre esse tema com muita liberdade é porque o pastor da igreja também é um voluntário dessa igreja. Os irmãos, acho que a maioria de vocês sabem que eu não recebo salário nessa igreja. Então falar sobre finanças nessa igreja é muito fácil. Porque muitos pastores, eles morrem de medo de falar sobre dinheiro na igreja, porque eles dependem do salário que a igreja lhes paga. Eles dependem do dinheirinho cair no final do mês, e por causa disso eles às vezes têm um rabo preso. Pela graça de Deus, eu tenho minha vida, eu sou um professor de teologia, eu não preciso de dinheiro de igreja para ver, nunca precisei no meu ministério pastoral. E espero que pela graça de Deus continue assim. Então eu sou como você, mais uma pessoa que trabalha fora, se dedica fora, tira o sustento fora e vem servir ao Senhor Jesus Cristo aqui. Então eu tenho uma isenção e tenho uma liberdade para falar sobre esse assunto aqui com vocês e passar esses 3 domingos do mês de março refletindo sobre essa temática com uma isenção tranquila, porque acredite, não há nenhuma agenda pessoal, não há nenhum interesse particular, porque eu não sou assalariado desta igreja, embora seja o pastor dessa igreja. E quando a gente pensou essa série, quando a gente trabalhou essa série, quando a gente lidou com isso daqui que a gente decidiu lidar, a gente decidiu olhar para o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas, ele é dos evangelistas, aquele que mais fala sobre dinheiro. Ele fala mais sobre dinheiro do que todos os outros evangelistas juntos. E durante essa série a gente vai olhar para 3 capítulos do livro de Lucas, o capítulo 12, o capítulo 14 e o capítulo 16 de Lucas, exatamente para a gente entender o que é dinheiro à luz da Bíblia. O que o Senhor Jesus Cristo pensava sobre dinheiro? Qual que eram os valores do Senhor Jesus Cristo e o que o Senhor Jesus Cristo tinha em mente quando ele falava e instruía a sua audiência acerca da vida financeira. E quando a gente chega nesse texto que a gente acabou de ver, a gente primeiro precisa fazer algumas definições preliminares aqui. A gente primeiro precisa trabalhar algumas coisas que são importantes. Normalmente, a gente fala... quando a gente olha para a Escritura, quando a gente fala de dinheiro, a gente percebe uma coisa muito simples, que tanto o Senhor Jesus Cristo quanto os apóstolos, eles tinham uma visão de finanças muito clara, muito real, muito realista. Eu quero dizer para você de maneira muito simples que tanto o Senhor Jesus Cristo quanto os apóstolos, os discípulos do Senhor Jesus Cristo, eles viam dinheiro como ele realmente é. E como é que ele é? Algo que tem potencial para o mal e algo que tem potencial para o bem. Algo que tem um potencial para ser tremenda bênção e algo que tem potencial para ser uma grande maldição na vida do crente. Dinheiro na Escritura é um negócio que quando a gente olha para a Escritura mostra o dinheiro com essas duas faces. Que quando bem administrado, que de maneira geral vai ser bênção do Senhor, quando o Senhor decide derramar bênção sobre o seu povo, ele abençoa também o seu povo no aspecto, na vida material e financeira. Mas a Bíblia também está recheada, o Evangelho está recheado de advertências acerca dos problemas que o dinheiro pode trazer. E querendo ou não, se você está vivendo no mundo de Michel Temer, se você está vivendo no Brasil de 2018, de onde acabamos de sair, da maior recessão que esse país já teve, já enfrentou, eu tenho a sensação de que você vai precisar ouvir o que nós temos a dizer nessa série. Porque eu tenho a sensação de que não está sobrando muito, não. A não ser que Deus, de fato, esteja abençoando você profundamente, e aí você está realmente fora da curva, está chovendo, está sobrando, está fácil. Mas se você é como eu, ou como as pessoas normais, que precisam trabalhar 30 dias para sobreviver, eu acho que você
precisa ouvir o que essa série, nós não vamos tratar nessa série, e precisa começar a desenvolver uma visão real do dinheiro. Dinheiro pode ser uma bênção, mas dinheiro pode ser uma tremenda maldição. Dinheiro pode ser, e é descrito na Escritura como algo que é fruto da graça de Deus. Por exemplo, se você voltar lá no livro de Jó, Jó era um homem riquíssimo. E o fato dele ser rico é encarado pelo texto bíblico como bênção de Deus. Mas ao mesmo tempo que na Bíblia você vê lá Jó rico, abençoado por Deus, um homem que desfrutava de benesses, um homem que tinha de sobra, você tem o apóstolo Paulo falando lá em 1 Timóteo no capítulo 6, dizendo, olha, aqueles que têm a vida para ser rico, esses daí eles estão armando armadilhas para si mesmos. Esses daí eles estão, eu gosto muito da versão em grego original do texto, que diz assim, eles estão perfurando a si mesmos. Perfurando a si mesmos. Uma vez a minha irmã colocou um piercing. E ela me fez eu ir lá com ela, lá no estúdio de tatuagem e piercing. E ela botou um piercing. Quando eu vi o tamanho da agulha que o cara ia passar na menina, o apóstolo Paulo está dizendo, às vezes a gente lida com dinheiro dessa maneira, a gente está se perfurando, a gente está se traspassando. Essa ideia do verbo grego que aparece ali em Timóteo capítulo 6. Agora, dinheiro não somente é apresentado na Escritura com esse potencial de bênção e com esse potencial de maldição. Se a gente fizer uma definição básica de dinheiro, o que é dinheiro? Dinheiro é um pedaço de papel ao qual a gente atribui valor. Dinheiro é isso. É um papel, é um pedaço de papel produzido de maneira geral pelo governo, para o qual a gente atribui valor. Ou então um pedaço de metal, que a gente chama de moeda, e esse pedaço de metal a gente atribui um valor a ele. Dinheiro é valor. E o interessante é que, porque dinheiro é valor, então se a gente valoriza algo, dinheiro vai aparecer. Vou dar um exemplo para você. Quando valorizamos educação, o que vai acontecer? A gente vai trocar dinheiro por educação. Aí a gente vai lá e paga a faculdade, compra livro, investe financeiramente. Por quê? Porque já que dinheiro ele é papel com valor, e a gente valoriza a educação, então a gente vai lá e troca. Trocamos o valor papel pelo valor educação. Aí se a gente valoriza uma pessoa, a gente compra um presente para ela. Vai lá na loja, troca o valor financeiro e o valor monetário, o valor da cédula, troca por um bem lá e presenteia aquela pessoa que a gente valoriza. Se a gente valoriza entretenimento, a gente passa o nosso cartão de crédito no Netflix, na conta Premium, para ter todo mundo assistindo ao mesmo tempo, porque brigar por causa de Netflix não dá. Pelo controle de remoto a gente briga, mas por Netflix já não dá, já não precisa mais, que você consegue comprar a conta Premium lá e você tem lá 6, 7 aparelhos ligados ao mesmo tempo no Netflix. Aí você troca o valor pelo valor por trás da coisa. Entretenimento. Recentemente um rapaz aqui da igreja chegou para mim, pastor, vamos lá no show do Foo Fighters, que é uma banda que eu gosto muito. E aí eu falei para ele, estou sem dinheiro para poder demonstrar o quanto eu valorizo esta banda. Não consigo lá e trocar, está muito caro o ingresso. Aí ele falou, beleza, eu te mando uns Insta Stories para você ver lá como é que é o show. Dinheiro é isso. E por que dinheiro ele é papel com valor? Eu queria que você essa noite tivesse a visão de dinheiro como espelho. Porque se a gente usa o dinheiro para ir lá e trocar por aquilo que a gente realmente valoriza, dinheiro revela aquilo que está no nosso coração. Dinheiro, dentre todas
todas as outras coisas que nós temos, dentre tudo que nós possuímos, o dinheiro é aquilo que melhor vai dizer o que está dentro do nosso coração. Então o movimento do dinheiro é o movimento do nosso coração. Aonde a gente bota dinheiro é onde está o nosso coração, é aquilo que nós valorizamos. Se eu valorizo entretenimento, eu boto dinheiro no entretenimento. Se eu valorizo educação, eu boto dinheiro na educação. Se eu valorizo uma pessoa, eu boto dinheiro nessa pessoa. Se eu valorizo o reino de Deus, eu boto dinheiro no reino de Deus. Porque dinheiro é espelho. Dinheiro, ele é um, de tudo que a gente tem, ele é o melhor espelho do nosso coração. Não é à toa que um pouquinho mais para baixo desse texto que nós acabamos de ler, lá no capítulo 12, no versículo 34, ele vai dizer assim: pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o vosso coração. No mesmo capítulo que a gente acabou de ler, dinheiro revela. Dinheiro é aquele espelho que mostra claramente o que nós valorizamos. Dinheiro não é só um papel ao qual a gente atribui valor. Dinheiro não é só algo que tem potencial para o bem ou para o mal. Dinheiro revela as nossas prioridades. Revela o que a gente de fato valoriza. E a gente vive uma era de cristãos que é assim: tudo meu é convertido, menos a minha carteira e a minha bolsa. Não sei se você já percebeu isso. Tudo meu é convertido. Pastor, meu celular é convertido. Outro dia eu estava conversando com um rapaz, ele falou: pastor, eu tomei um propósito diante de Deus de sair de todos aqueles grupos de WhatsApp que, você sabe, né, pastor? De vez em quando o pessoal fala assim: fecha o olho e manda um negócio lá que, você sabe, né, pastor? Aí eu falei assim: que bom, então teu WhatsApp está convertido. Se converteu, pastor. Aí o nosso carro é convertido. Os nossos relacionamentos são convertidos. Só que a nossa carteira não é. Só que a nossa bolsa não é. Porque a gente diz que ama Deus, a gente diz que valoriza o reino, a gente diz que valoriza a obra de Deus, mas aquele instrumento que melhor demonstra aquilo que nós valorizamos é o último que mostra que nós valorizamos. E aí a gente chega nesse texto que a gente acabou de ler. E esse texto que a gente acabou de ler, ele é simplesmente fantástico. É um dos meus textos favoritos em todo o livro de Lucas. Por isso que eu estou empolgado para pregar esse texto para você. Porque esse texto, ele narra para nós um indivíduo que aparece para o Senhor Jesus Cristo enquanto ele estava ensinando. Se você voltar no início do capítulo 12, você vai descobrir que o que está acontecendo aqui é o seguinte: o Senhor Jesus Cristo começou a ensinar e as multidões começaram a aparecer. Jesus Cristo aqui, ele está no auge do seu ministério, ele é um popstar ali na Palestina, todo mundo quer ouvir Jesus, todo mundo quer saber do seu ensino, todo mundo está querendo seguir Jesus. Jesus Cristo, ele está no auge, há milhares de pessoas se reuniram a ponto de se pisarem. Sabe aquelas adolescentes que ficam 5, 6 meses na fila lá se pisando na porta do Allianz Parque para ver o Justin Bieber? Então é a turma aqui, está se pisando literalmente para ouvir Jesus. E o Senhor Jesus Cristo começa a ensinar. O Senhor Jesus Cristo começa a falar. O Senhor Jesus Cristo começa a trazer verdades espirituais extremamente importantes. E se você pegar para ler do versículo 1 até o versículo 12, você vai descobrir que o Senhor Jesus Cristo está falando sobre realidades espirituais. Ele não está falando nem um pouco sobre dinheiro. Ele está falando sobre a hipocrisia dos fariseus. Ele está falando sobre o reino dos céus. Ele está falando sobre a confissão de pecados. Ele está falando sobre coisas da realidade espiritual. E aí aparece diante dele, corta completamente o discurso de Jesus. No meio do nada ele surge um indivíduo. E eu quero chamar ele de um cidadão de Santo André, um paulistano da gema. Porque esse indivíduo aqui tem tudo a ver com a gente. Profundamente materialista.
profundamente idólatra do dinheiro. Alguém que tem a sua vida orientada por dinheiro, é este indivíduo. Ele para literalmente o discurso de Jesus, o versículo 13 diz assim: alguém da multidão lhe disse. Essa construção grega que Lucas usa aqui, ela é muito interessante porque dá a sensação de que o Senhor Jesus Cristo está falando, como se eu estivesse pregando aqui para você, e alguém de repente do nada levanta e fala: eu tenho uma pergunta aqui para você, e muda completamente o assunto. Interrompeu Jesus. Parou Jesus. Jesus está lá falando sobre o reino, está lá falando sobre hipocrisia espiritual, está lá falando sobre a questão de confessar o Senhor, está lá falando sobre todas essas coisas, e de repente o cara corta Jesus. E olha que homenzinho petulante. Ele diz assim: mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Pior, não somente corta, como dá uma ordem para Jesus. Ele não chega para Jesus e fala: Jesus, eu estou com um assunto aqui, e eu queria ver se você pode me ajudar. Ele corta Jesus, e ele ordena Jesus. Essa expressão dize, é isso mesmo, é um imperativo. Ele está dando uma ordem para Jesus, ele está falando assim: faz o que eu estou mandando. Você já ouviu falar nesse povo do eu determino? Você já ouviu falar nesses crentes por aí que não tem mais noção do perigo, porque isso é perigoso. Espiritualmente, isto é perigoso. Eu fico em angústia quando eu estou numa celebração e eu vejo alguém falando assim: Senhor, nós não aceitamos, Senhor, nós determinamos, Senhor, nós... Essa pessoa tem noção de que ela está falando com o Todo-Poderoso? E ela chega numa petulância de dizer: eu não aceito, eu determino. Ela não leu Romanos 9, quando Paulo vira e fala assim: e quem é você, homem, para questionar o Senhor? Você é barro, você é pó. Chega lá o crente neopentecostal e fala: Jesus, diz para o meu irmão repartir a herança comigo. Petulante, arrogante, corta Jesus, cheio de dedos e de vontades. Aquele famoso que chega atrasado, quer sentar na janelinha e dar o tchauzinho. É esse indivíduo. Agora, deixa eu explicar para você o que eu estou colocando. Eu disse para você que esse indivíduo é extremamente materialista. Por quê? Porque eu acabei de dizer para você que o Senhor Jesus Cristo não estava falando sobre dinheiro, não estava falando sobre herança, Ele estava falando sobre o reino dos céus. Só que esse discurso não é interessante para esse indivíduo. Ele precisa cortar, ele precisa parar, falar de arrependimento de pecados, falar de confissão de pecados, falar das prioridades do reino. Isso não me é interessante. O materialista sempre se aproxima do Senhor Jesus Cristo querendo que ele faça algo. O materialista, aquele que ama o dinheiro, ele sempre vai ter essa relação com o Senhor Jesus Cristo de que eu não quero saber de coisas espirituais, eu quero que o Senhor Jesus Cristo me dê aquilo que eu preciso agora. E note que ele traz um tema difícil para o Senhor Jesus Cristo tratar, que é o tema da herança. Porque ele diz assim: mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. E aí quando a gente fala de herança, gente, a gente não está falando de caridade, a gente não está falando de um movimento de generosidade, a gente está falando de um direito. Herança não é generosidade, herança não é caridade, herança é um direito. O herdeiro tem o direito sobre a herança, e ponto. Não há quem mude, não há quem possa fazer isso diferente. Se é herdeiro, ele tem o direito. Só que deixa eu explicar para você o que está acontecendo aqui. A lei do Antigo Testamento dizia que no Israel antigo, o primogênito de uma família, ele tinha o direito à chamada porção dobrada. A porção dobrada da herança era o direito do primogênito. Ou seja, se era uma família de 2 filhos, então o que seria feito?
Então o pai morreu, sobraram 2 filhos. A herança não vai ser repartida em 2 partes iguais. A herança vai ser repartida em 3 partes. E então o primogênito fica com 2 partes, 2/3 da herança, e o mais novo fica com 1/3 da herança. Por que isso? Porque lembra da sociedade patriarcal que a gente já falou tantas vezes aqui? A sociedade patriarcal significa que o primogênito pesa sobre ele agora, mais do que sobre o mais novo, a responsabilidade de provisão da família, de proteção da família, de cuidado da família, de zelo pelo nome da família. O primogênito, ele herda grandes responsabilidades. E porque ele herda grandes responsabilidades, então ele tem direito a uma porção dobrada. Ele tem direito a 2/3 da herança, enquanto o seu irmão fica com 1/3. Então era isso que a lei dizia. Era isso que a cultura e a lei das heranças dizia. Agora, vamos pensar aqui. Digamos que esse indivíduo, ele é o mais velho. Se ele é o mais velho, ele já recebeu 2/3. E ele está querendo a parte do seu irmão mais novo. E se ele é o mais novo, ele já recebeu a sua parte. E está de olho na parte do mais velho. Independente dele ser o mais novo ou o mais velho, materialistas querem perverter o direito para obter lucro indevido. Esse indivíduo está querendo usar o Senhor Jesus Cristo para obter um lucro indevido. Igrejas estão usando o nome do Senhor Jesus Cristo para obter lucro indevido. Porque são profundamente materialistas, como este jovem que comparece diante do Senhor Jesus e está dizendo: faz o que eu estou mandando, eu não quero saber a tua opinião, manda ele me dar. Todo materialista, ele aparece nessa hora, quando ele quer dar um jeitinho de ganhar mais do que lhe é devido, quando ele quer tirar mais do que lhe é devido, quando ele quer ter algum tipo de lucro além. Vamos ser honestos? Sabe o troco errado? Está aqui, ó. Sabe o númerozinho diferente lá na declaração do imposto de renda? Acho lindo que eu estou pregando isso em março, que é o primeiro mês que a gente tem que declarar o imposto de renda. Aí você vê aquele negócio lá, puxa vida, o leão, né, morde 27,5% do teu dinheiro, né? Aí você fala: não, eu vou dar um jeitinho aqui, vou botar um númerozinho diferente aqui, vou conversar com a mulher lá do financeiro da empresa, ver se ela consegue me dar um guia de recolhimento um pouquinho diferente, para eu não pagar tanto imposto. Recentemente eu postei nas minhas redes sociais uma coisa que eu queria compartilhar com vocês. Esses 2 meses, de março e abril, são os meses, muito mais do que o período do carnaval, são os meses que mais desafiam os crentes da grande São Paulo. Sabe por quê? Porque silenciosamente eles estão sendo tentados a não pagar imposto como devem. Silenciosamente, os crentes. Sabe por quê, gente? Eu estou falando isso? Porque a ganância, a avareza, é uma doença silenciosa. Na minha experiência pastoral, eu já ouvi de tudo. E olha que eu sou garoto ainda, viu? Para padrões pastorais, eu sou bem garoto. Mas a minha experiência, já teve gente que já veio confessar para mim adultério, já teve gente que já veio confessar para mim tentativa de assassinato, já teve gente que já veio confessar para mim tráfico de drogas. Pastoreei numa igreja onde o presbítero da igreja estava envolvido com a Lava Jato. Agora, eu nunca vi ninguém chegar para mim e falar assim: pastor, eu preciso confessar um pecado para você. Qual que é? Eu sou um avarento. Eu sou alguém que ama dinheiro. Eu sou alguém que está entregue ao valor e ao direito espúrio, e eu faço de tudo para obter um lucro indevido. Nunca vi. Nunca vi.
Aí só para fazer a matemática, liguei para o meu pai. Meu pai tem mais de 40 anos de ministério pastoral. Falei, pai, alguém já, algum dia, entrou no teu gabinete, ou chegou para você e falou assim, pastor, me ajuda, eu sou um avarento. Ele falou, nunca. Porque a avareza é uma doença silenciosa. A avareza é um problema do nosso coração que a gente não tem coragem de reconhecer. Sabe por quê? Porque a gente acha que a avareza é problema de rico. O rico que é avarento. E a gente vive meio que numa sociedade meio que... brasileira é meio Dalit, né? Meio essa espiritualidade de Dalit. Porque a gente é assim. A gente vê o homem rico, o que a gente fala de um rico? Ah, é ladrão, safado. Aí a gente vê um cara bonito, como é que a gente fala? Baitola. É assim que a gente é. Vamos ser honestos. Ser bem-sucedido é problema no Brasil. Ver um cara inteligente. Nossa, que metido. A gente é assim. Sabe por quê? Porque isso é a expressão da avareza do nosso coração. Porque o nosso coração é profundamente avarento. Porque o nosso coração ama a riqueza, ama dinheiro, ama o lucro indevido. A gente é exatamente igual a esse jovem que comparece na igreja, não é porque a gente quer comparecer e falar, Senhor, obrigado pela tua graça, obrigado por aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. A gente vem para a igreja porque a gente quer ter um emprego novo, a gente vem para a igreja porque a gente quer ter uma namorada bonita, a gente quer casar com uma mulher legal, a gente quer ganhar. A gente não comparece mais diante de Deus por nada. A gente não comparece mais por nada, a gente não se apresenta diante de Deus por nada. A gente simplesmente quer ter. O que eu vou ganhar? Qual que é o lucro que eu vou ter em troca? O que vai vir de volta? Somos profundamente avarentos, meus irmãos. Somos profundamente avarentos. A gente é esse menino que comparece, interrompe o Senhor Jesus Cristo e fala, manda Ele me dar. É por isso que a resposta do Senhor Jesus Cristo é extremamente áspera. Porque ele vira para Jesus, ele vira para esse indivíduo e fala assim, homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Não estou aqui para isso. Não vou lidar com essa temática, porque não sou a pessoa responsável por isso. Mas eu tenho algo a dizer sobre isso. Aí ele usou, como grande mestre que o Senhor Jesus Cristo era, ele usou a situação, já que o cara interrompeu, já que o cara já levantou e falou assim, Jesus, manda ele me dar o que eu quero. Aí o Senhor Jesus Cristo fala assim, fica na miúda aí, que eu não tenho nada a ver com o teu problema aí. Mas, povo, deixa eu falar uma coisa para vocês. Olha que ele muda agora. Ele diz assim, então lhes contou esta parábola. Ele não está contando essa parábola para o garoto avarento. Ele está contando agora para o povo. Está vendo isso daqui, gente? É o Senhor Jesus Cristo falando. Está vendo isso daqui? Deixa eu contar uma história para vocês. E aí o Senhor Jesus Cristo, como grande mestre que era, ele vai contar uma parábola. Agora, deixe-me fazer um parêntese aqui, porque a gente precisa entrar numa aula de hermenêutica. Parábolas são histórias que o Senhor Jesus Cristo contava, estabelecendo, obviamente, paralelos. Por isso que o nome é parábola, lançar ao lado de. E aí você tem o Senhor Jesus Cristo contando essa história, essa ilustração. Só que todas as parábolas, especialmente no livro de Lucas, elas correspondem aos personagens reais. Todas as histórias que o Senhor Jesus Cristo conta, todas as parábolas que o Senhor Jesus Cristo conta, sempre vão encontrar um correlato real. Por exemplo, parábola do filho pródigo, que ele conta lá em Lucas no capítulo 15. Quem é o filho pródigo? É aqueles pecadores que o Senhor Jesus Cristo está sendo acusado de sentar com eles e está sendo acusado de dar voz e dar atenção para eles. Quem é o filho mais velho? São os fariseus. Quem é o pai? É ele mesmo.
Então, quando o Senhor Jesus Cristo conta parábolas, ele conta parábolas, umas histórias que têm personagens, mas esses personagens têm correlatos com a vida real. Então, olha só o movimento. O garoto levantou, o homem levantou lá, querendo a herança. Aí Jesus começa a contar uma parábola. Sobre quem que é essa parábola? Sobre esse garoto. Ele está traduzindo e está querendo mostrar a avareza do coração desse garoto. E aí ele diz assim: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos bens. Então lhes contou essa parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e regala-te. Essa é a parábola. Agora, deixe-me chamar a sua atenção para esse negócio aqui que o Senhor Jesus Cristo fala, introduzindo a sua parábola. Ele diz assim: a vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. O Senhor Jesus Cristo está lidando com uma mentira que o dinheiro conta para a gente. Uma mentira muito básica. Se eu tiver, eu terei uma vida. Terei um vidão. Hashtag vidão. Já viu aqueles que vão viajar, aí posta na frente da praia? Eu não sei o que acontece com as mulheres, né? Que elas postam a perna, a coxa, né? Na frente da praia, deitada, aí posta assim, hashtag vidão. Eu não sei o que acontece com isso. A necessidade de mostrar a coxa no Instagram. Mas, necessidades à parte, dinheiro ele tem um poder de nos enganar e de nos vender uma ideia. Dinheiro tem uma proposta. Dinheiro fala com a gente. Às vezes a gente acha que não, mas o dinheiro continuamente está falando com a gente. E qual que é o discurso do dinheiro para nós? Me possua, me tenha, armazene, aumente as suas posses e você terá uma vida. Aí vem o Senhor Jesus Cristo e chuta na lua essa tese. E fala: a vida não diz respeito a bens. Vida não diz respeito ao que você tem ou ao que você deixa de ter. Vida é de outra categoria. Porque dinheiro tem esse poder de nos vender uma ideia, de conversar com a gente. Se você é como eu, de 15 em 15 dias, então você recebe o seu salário. Se você é um trabalhador assalariado, de 15 em 15 dias pinga lá o dinheiro na sua conta. Independente da quantidade que é. Você bate o extrato no computador ou no caixa eletrônico. Aquele dinheiro está trocando uma ideia com você. Aquele dinheiro está trocando uma ideia. E ele está conversando. E ele está falando. E ele está te seduzindo. E ele está falando: olha a vida, me tenha, tenha mais, corra atrás, vai atrás, trabalha mais 15, trabalha mais 15, trabalha mais 20, trabalha mais 30, vai, e você vai ter uma vida. O nosso extrato bancário trocando uma ideia com a gente, chamando a gente para tomar um café. E ele é extremamente sedutor. Extremamente sedutor. Aí vem o Senhor Jesus e diz assim: esqueça o discurso do dinheiro. Não é à toa que quando a gente chegar lá no capítulo 16, a gente vai ver que dinheiro, quando ele se torna pessoa e é levado à categoria de Deus, ele vira uma divindade, mamon. Mamon. Sabe a expressão mamon? Todo mundo fala: ninguém pode servir a dois senhores, ou servir a Deus ou servir a mamon. O que é mamon? Mamon é dinheiro elevado à categoria de Deus.
Então eu já vim aqui dizer para você, adiantando daqui de 2 semanas, tem gente hoje que tem dinheiro dentro da carteira e tem gente hoje aqui dentro, enquanto eu lhes falo, que tem mamon dentro da carteira. Porque quando a gente eleva dinheiro à categoria de Deus, a gente não tem mais dinheiro, a gente tem mamon no bolso. E mamon troca uma ideia. Mamon é sedutor. Mamon é convincente. Mamon sabe trocar uma ideia. Sabe nos convencer de ideias que a gente não deve ter. Aí o Senhor Jesus Cristo diz assim: cuidado. É interessante a ideia do texto grego, que ele usa a expressão do lutador, que ergue a guarda. O lutador, fique de sobreaviso, erga a sua guarda. Eu sou viciado em UFC. E aí, quando você sabe que um lutador vai perder, é muito fácil. Ele cansa. Aí o lutador cansa, o que ele faz? Ele baixa a guarda. Baixou a guarda, não demora 1 round. Se ele está lutando com alguém bom, ele vai cair. Não precisa ser expert para saber de UFC, para saber isso. Baixou a guarda, vai ser nocauteado. O Senhor Jesus Cristo está dizendo assim: o teu dinheiro, que de 15 em 15 dias pinga na tua conta, ele tem o poder de te nocautear. Se você não baixar a guarda, ele vai te nocautear, vai te levar para a lona. Agora, sabe qual que é a segunda mentira que o dinheiro conta para a gente? Não é só que ele propõe vida. A segunda mentira que o dinheiro propõe para nós é que a gente vai conseguir ter dinheiro, amar o dinheiro e se satisfazer. O dinheiro propõe uma falsa satisfação. É por isso, gente, vamos ser honestos, que quartas e sextas-feiras, as filas nas loterias, nos caixas eletrônicos das loterias aí, elas são quilométricas. Eu moro numa rua onde tem tudo, lá em São Paulo. E aí tem uma loteria. E eu fiquei até um pouco constrangido recentemente, porque a minha esposa virou para mim e falou assim: amor, a gente precisa pagar um monte de conta. E tinha dado um problema no nosso token da internet, da internet banking. Então não dava para pagar as contas na internet. Então eu tive que ir lá pegar as contas e levar na loteria. E esqueci que era quarta-feira, dia de loteria. Aí cheguei lá, já reclamo. A fila. Olha a fila. Aí pior, eu estou lá na fila, passou um aluno meu: ô professor. Aí sabe quando você tira os boletos assim para mostrar que você não está lá para jogar, né? Que vai que. É por isso que as filas das loterias, elas são quilométricas. Porque dinheiro, ele tem aquele poder de falar para a gente assim: me tem e você vai se satisfazer. Mentira. Quanto mais você tem, quanto mais idólatra do dinheiro você for, menos satisfeito você será. Tem uma entrevista com um indivíduo chamado Rockefeller, não sei se você já ouviu falar, um homem riquíssimo no passado nos Estados Unidos. E Rockefeller, ele falava o seguinte: quanto de dinheiro é suficiente para você? E o homem era bilionário. Ele falava: tudo que eu tenho mais $1. Tudo que eu tenho, mais 1. Tudo que eu tenho, mais 1. Não satisfaz. Não existe satisfação. Não dá para você viver em função de dinheiro e achar que vai encontrar uma vida de satisfação. É isso que o Senhor Jesus Cristo está dizendo. É uma ilusão. Não somente o dinheiro, ele vai querer te propor uma vida que ela não te dá. O dinheiro vai querer te propor uma vida de satisfação que ela não vai te entregar. Porque quem tem muito vai querer sempre um a mais. Quem não tem nada sempre vai querer também. Seu Rockefeller, bilionário norte-americano. Quanto é suficiente? Tudo que eu tenho e mais 1. Tudo que eu tenho e mais 1. Para caminharmos para o fim. Ele fala a história desse homem. E deixa eu começar falando uma coisa aqui que eu não falei e guardei para falar agora. Note que o Senhor Jesus Cristo, ele conta essa parábola e ele diz assim: certo homem rico produziu muito. O problema não é produzir muito.
O problema não é obter lucro. O problema não é ser um fazendeiro, no caso aqui é um fazendeiro que tem muito, que produz a terra, produz muito. O problema não é esse. Porque vai ter gente que vai propor para você que então você tem que ser um pobre, lascado, você não pode querer ganhar dinheiro, ter uma promoção, um aumento salarial, você não pode essas coisas. Não pode. O problema não é isso. Inclusive, eu acho sensacional o fato do Senhor Jesus Cristo falar que este homem era um fazendeiro e rico. E este fazendeiro rico, ele teve a sua plantação de surpresa abundante. Por quê? Porque uma plantação de surpresa abundante sempre é mérito de Deus. Se você já foi fazendeiro, ou se você conhece um pouquinho do fazendeiro, o fazendeiro é o indivíduo... Eu nunca vi um fazendeiro ateu. Nunca vi fazendeiro ateu. Porque fazendeiro, ele bota a semente na terra. Ah, meu amigo. E não tem mangaia que convença. Ele vai falar, eu preciso rezar para Deus fazer esse negócio crescer. Eu nunca vi fazendeiro ateu. Fazendeiro que lê Richard Dawkins. Nunca vi. Nunca vi. Todo fazendeiro sabe que ele depende de Deus. Todo fazendeiro sabe que aquilo que ele recebe, aquilo que sobe na sua colheita, aquilo que pinga na sua conta, ele sabe que é fruto da graça de Deus. Este homem está recebendo a graça de Deus de maneira abundante. Esta é a cena que o Senhor Jesus Cristo está montando para nós. Um homem recebendo a graça de Deus, recebendo bênçãos de Deus de maneira superabundante. Só que porque ele é um materialista, ele vai só olhar para si mesmo. E eu queria fazer um joguinho de conta aqui com você, para a gente caminhar para o fim. Olha só o que o texto diz. Vamos contar quantas vezes eu, meu ou minha aparece nesses próximos versículos. Tá? Só para você ter ideia do que eu estou falando. A terra, versículo 16. De certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo. O que eu vou fazer? Eu não tenho onde. A minha colheita. Então ele disse, já sei o que eu vou fazer. 5. Eu vou derrubar 6, os meus celeiros 7, e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra. 8. E direi a mim mesmo. 9. Você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, beba e regala-te. Em grego são 12 vezes que aparecem os pronomes pessoais da primeira pessoa. Em 3 versículos. 2 versículos e meio. O que eu estou querendo dizer para você é que este homem é tão materialista que, embora ele receba profundamente e grandemente e generosamente da mão do Senhor, ele só consegue olhar para o seu umbigo. Ele só consegue olhar para o que é seu. Ele não tem condições de olhar para além de si mesmo. Profundamente materialista. E note, nós estamos falando de uma sociedade gregária. O que é uma sociedade gregária? Uma sociedade gregária é uma sociedade em que, por exemplo, os anciãos da época, eles iam fazer discussões. Por exemplo, se ele tem um problema para resolver, ele vai chamar todo mundo da família. Vai chamar o pessoal da família para ajudar ele, vai consultar os anciãos da cidade. Uma sociedade gregária, como era na antiguidade, chegou num dilema, ele não vai olhar para dentro de si, ele vai olhar para fora. Vai chamar o clã, vai chamar a família, vai chamar os filhos, vai chamar o pai, vai chamar quem está por perto. Interessante que este homem, ele conversa consigo mesmo. Alguém que conversa consigo mesmo. Olha para dentro de si e fica falando com ele mesmo. Por quê? Porque ele não é capaz de olhar em volta. Sabe o que mais me angustiou na Igreja Batista Urbana nesses 2 últimos meses em que a gente patinou financeiramente? Não é que caiu a arrecadação. É que nos obrigou a cortar as verbas, que são exatamente aquelas que olham para fora.
Isso foi o que me entristeceu. Graças a Deus está tudo pago. O Bruno, nosso presidente financeiro, está aqui. Está tudo pago. Só que, infelizmente, a gente está olhando para dentro de si. E conversa com a gente mesmo. Porque aquilo que tinha sido orçado para a gente abençoar o projeto Eu Acredito, para a gente abençoar aqueles que estão ao nosso redor, para a gente olhar para além do nosso umbigo, isso não entrou. Isso me entristeceu. Porque nós somos esse homem. Nós somos esse homem que recebe de maneira abundante do Senhor. Queridos, a Igreja Batista Urbana, durante o ano de 2017, recebeu da mão do Senhor de maneira tremenda. Mas nós não conseguimos abençoar outras pessoas. E a começar de mim, porque infelizmente, nós somos esse materialista de Lucas capítulo 12. As contas pagou? Tá bom. Agora fazer o bem. Abençoar os mendigos que estão sendo tratados pelo projeto Eu Acredito. Abençoar o missionário que está lá no Líbano. Abençoar. Tivemos que cortar. Por 2 meses. Isso me entristeceu de uma maneira tremenda. Porque a gente revelou que a gente está aqui, olhando para dentro de si. Fala meu, meu bem, minha posse, eu olharei, eu falarei com a minha alma, sou eu o centro das atenções. Todo materialista é um indivíduo que acha que o universo está girando em torno do seu umbigo. Finalmente, Deus, Ele diz, e Ele avalia esse estilo de vida, e Ele fala assim, insensato. Por isso que o sermão é dinheiro e estupidez. Porque esse estilo de vida, seguir este caminho, é estupidez. Não tem sentido, é vão. É interessante como a palavra estupidez, ela tem uma ligação com a palavra vazio. É estupidez. Esse tipo de vida que alguém olha somente para dentro de si e vive em função de si mesmo, que recebe grandemente da mão do Senhor e ainda assim não consegue ser instrumento de graça e de generosidade. Este é um estúpido. Um idiota. Essa é a melhor tradução para a expressão grega aqui. Quando eu estava estudando isso daqui, Deus me levou de joelhos, eu derramei umas lágrimas, porque eu fiquei preocupado com a Igreja Batista Urbana. Eu falei, somos uma igreja de idiotas. Infelizmente, nós somos uma igreja de idiotas. Porque temos recebido grandemente do Senhor, grandes coisas. Deus tem sido extremamente generoso com a nossa comunidade. Mas a gente não consegue dar o passo da bênção. Olhar para fora. Não consegue, porque sempre trava. Idiota. Você é um insensato. Por quê? Porque você não tem a perspectiva do reino, você não tem a perspectiva da soberania, você não tem a perspectiva de que a vida está para além do que você pode controlar, ou do que você pode ter, porque hoje mesmo vão te pedir a tua alma. A vida é muito maior do que você pensa que é, senhor fazendeiro. É muito maior. Porque o teu dinheiro, você está dizendo qual é o teu valor. O teu valor é come, bebe, descansa e regala-te. Lembra que eu comecei dizendo que o dinheiro, o movimento do dinheiro é o movimento do nosso coração? Ele está dizendo no que ele vai gastar. Eu vou gastar com o meu descanso, eu vou gastar com a minha provisão, eu vou gastar com a minha festa e a minha alegria, que bebida, vinho especialmente, é sinônimo de alegria, de festa, de prazer, de entretenimento. E eu vou gastar com o meu prazer. Recebo da mão de Deus. Recebo grandemente do Senhor. E eu gasto com os meus prazeres.
dinheiro é espelho da alma. Dinheiro revela onde estão os nossos valores. E nós temos dois tipos de riquezas: a riqueza do estúpido e a riqueza do sábio. A riqueza do estúpido é essa que eu acabei de falar para você, do indivíduo que ele recebe, olha para dentro de si, materialista, se aproxima de Deus na perspectiva de que ele só tem para receber, de que ele só tem que esperar. E você tem a riqueza do sábio. Porque um homem muito rico, o mais rico de todos, filho de Deus, ele decidiu abrir mão da sua riqueza e generosamente assumiu a condição da pobreza. Ele falou: eu vou lá abençoar essas pessoas e morrer por elas. Lembre-se, o Senhor Jesus era rico, o mais rico de todos. Então como é que eu sou curado dessa estupidez financeira? Eu sou curado no dia que eu me torno como Jesus e falo: riquezas não vão me controlar, riquezas não vão me dominar, pelo contrário, eu serei capaz de abrir mão delas para que outros sejam abençoados. Eu serei capaz de abrir mão delas para que outras pessoas possam desfrutar de bênçãos, possam desfrutar de redenção, possam desfrutar da presença de Deus. Então você tem um rico estúpido e você tem um rico sábio. O rico sábio é aquele que não se deixa ser consumido pelo seu consumo. E aí ele fala: eu vou servir ao Senhor com as minhas riquezas. Eu vou servir ao Senhor com aquilo que eu recebo. Eu vou entregar ao Senhor aquilo que eu vou dar. Eu vou dar. É por isso que aqui na Igreja Batista Urbana a gente não cobra dízimo, porque não pode ser por opressão. Não pode ser por constrangimento. Porque da mesma maneira que o Senhor Jesus Cristo se entregou livremente, generosamente, por graça, em alegria inclusive. Então o nosso movimento para o reino e para outras pessoas tem que ser como o de Jesus. É isso que nos liberta do materialismo. É isso que nos liberta dessa loucura de acumulação. Não é de acumular. A lógica do reino não é de acumulação. A lógica do reino é de doação e de generosidade. É seguir os passos do mais rico de todos, que decidiu abrir mão para que eu e você pudéssemos ser alcançados pelo amor do Senhor Jesus. Então eu vim essa noite dizer para você: temos dois caminhos. O caminho do materialismo, que olha para dentro de si, e o caminho da generosidade, daquele que é o mais rico de todos, aquele que tem o universo dentro do seu estábulo, dentro do seu barracão. Aí ele fala: eu vou abrir mão, serei generoso. É isso que significa ser rico para com Deus. Ser rico para com Deus é mostrar que a nossa riqueza não está nos bens materiais que possuímos. A nossa riqueza é o próprio Senhor. E os nossos bens materiais provam e mostram isso. Que em primeiro lugar está o Senhor. Baixe sua cabeça. Queria dar um tempo para você ponderar no seu coração. Como é que você tem se relacionado com as finanças? As suas finanças. Talvez esteja na hora de falar: Senhor, eu não quero mais ser como esse garoto, esse jovem que compareceu diante de Jesus e só estava atrás dos seus próprios interesses. Senhor, eu acho que está na hora de eu descobrir o prazer e a beleza da generosidade, que imita o Senhor Jesus, que faz dele
o nosso padrão de generosidade, de doação, de entrega, que é voluntário, é por amor. E independente do que eu tenha, da quantidade, das posses, Senhor, me ajuda a não ser consumido pelos meus bens. Me ajuda a não ser dilubriado pelo dinheiro que pinga na minha conta e tenta me convencer de ideias que não são as tuas. Me ajuda a ser alguém que é generoso, alguém que é profundamente generoso. Não por orgulho, não por religião, mas simplesmente porque decide pisar as pegadas do Mestre Jesus, que foi o mais generoso de todos. Obrigado, Pai, por esse tempo. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque às vezes a gente precisa desses puxões de orelha, desses cartões amarelos do céu, que exigem que nós façamos uma revisão do nosso coração, uma revisão das coisas que a gente vive, da maneira como a gente lida com aquilo que nós temos. E Pai, tem misericórdia de nós, na nossa avareza, na nossa ganância, no nosso egoísmo. Nos dá aquilo que a gente precisa, Pai, para que a gente possa ser como Jesus, inclusive nas nossas finanças, inclusive na maneira como a gente lida com o dinheiro. Que haja em nós aquele espírito voluntário, que haja em nós aquele espírito de generosidade que havia no Senhor Jesus Cristo, que abriu mão da sua riqueza, se entregou por nós. E que assim, Pai, a gente possa ser genuinamente uma comunidade verdadeiramente genuína e uma comunidade generosa. E faz de nós, ó Pai, indivíduos que mostram com as nossas carteiras que o nosso valor está em Ti. Aquilo que priorizamos é o Teu reino. Aquilo que valorizamos é o Teu Filho e a obra do Teu Filho. Nós clamamos a Tua graça e pedimos perdão. E obrigado porque temos a certeza do Teu perdão e da Tua graça que não se cansa de ser derramada sobre nós. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém.